onde escolhemos para tratar hoje de gestão de estoque. 5 passos para otimizar o seu caixa e ter conformidade fiscal. Entenda que nos últimos anos, e eu uso até isso para justificar a escolha do nosso tema, o fisco ele realmente tem se concentrado bastante em deixar todos os procedimentos de auditoria, de fiscalização sobre os estoques das empresas, sendo inclusive o inventário parte integrante desses estoques, tudo isso de maneira completamente digital, com base naquilo que nós prestamos de contas ou prestamos conta através das obrigações acessórias das empresas, né, através dos documentos fiscais eletrônicos, através das obrigações tributárias acessórias, que são todas aquelas que envolvem qualquer tipo de ato que você, enquanto empresa, que a contabilidade ela tem que fazer, mas que não se refere a pagamento de imposto. Exemplo, as empresas do Simples Nacional, elas, além de encaminhar o PG-10D, que é o programa gerador de documento de arrecadação do Simples, que carrega, então, a característica, o formato declaratório, ou seja, você diz quanto você faturou, você diz como você faturou, você diz quais foram as receitas que você obteve, se você prestou serviço e teve, então, o oferimento de receita dessa prestação de serviço, você realizou atividades industriais, e quanto foi de atividade industrial que você faturou em determinado período, você escolhe essas situações dentro do programa de geração, né, daquele dados, daquele documento de arrecadação, e você vai, então, dizendo para o fisco o modo, a maneira que você está optando, por isso que tem um caráter declaratório, para gerar esse seu valor a pagar. Quando a empresa não é do Simples, existem outras obrigações, como a gente bem sabe, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, nas suas mais variadas espécies, os seus módulos, o módulo que trata de PIS e COFINS, o módulo que trata do ICMS e do IPI, o módulo que trata das obrigações trabalhistas, tudo isso você usa e você informa as coisas de acordo com o seu entendimento enquanto empresa. E por que eu digo isso? Por que é importante que a gente saiba disso? Porque é com base nesse tipo de tratativa, ou seja, de acordo com o que você disse para o fisco que fez, que ele pega esses dados e essas informações e vai conferir, juntamente com os dados e as informações que outros contribuintes, outras empresas, outras pessoas, elas também transmitiram, fazendo com que exista o que nós entendemos por cruzamento de informações fiscais, que é justamente o confronto daquilo que você diz que fez, mais aquilo que outros parceiros seus de negócios, outros contribuintes, outras empresas, bancos, instituições financeiras em geral também disse que fizeram, e aí acontece, então, essa análise conjunta de dados. Para o estoque não é diferente. Se você tem um remetente, alguém que você qualifica como fornecedor seu, você compra dessa pessoa para revender, ele te emite uma nota. Essa empresa que te vendeu alguma coisa faz uma prestação de contas junto ao fisco que está ali regendo as operações dela naquele determinado estado, naquele determinado local. E se você também faz esse tipo de prestação de contas, se lá foi uma nota emitida, é natural que o fisco daqui também espere que você informe que recebeu esse documento fiscal. E, por vezes, acontece, sim, né, no mundo real, situações em que, eventualmente, algum documento fiscal ele não é identificado e, por sua vez, ele não deixa de ser, ele deixa de ser registrado ou não deixa de ser incluso aí dentro das atividades da empresa para fim de mapeamento. E por essa razão a gente escolheu tratar desse tema, pois hoje toda essa parte de fiscalização sobre estoques, ela é digital e a gente precisa sim se concentrar na forma que essa informação digital ela está sendo entregue.
porque vem da empresa, vem lá da frente da loja, vem do setor de faturamento, vem de quem recebe a mercadoria e organiza para os outros setores da empresa eles tratarem. Então, tudo isso precisa, sim, de uma atenção um tanto quanto mais específica, especial, e esse é o nosso propósito de hoje. Tudo bem? Vamos avançando aqui, né? Vou passar aqui desse ponto, a gente atua com isso há certo tempo, então há uma propriedade sobre o que nós vamos estar tratando por aqui, e aí vem para essa parte contexto e relevância, continuando, na verdade, o contexto e a relevância desse tema. Como acabei de mencionar, estoque é um dos principais pontos de fiscalização das autoridades fazendárias, a Secretaria de Fazenda, a própria Receita Federal. A gestão desse estoque causa impactos nos tributos, sejam esses tributos estaduais, como é o caso do ICMS, federais, como é o caso do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, sendo parte deles sobre as operações em si, sobre o consumo, a exemplo do ICMS, o PIS e a COFINS, e, por outro lado, o estoque, ele causa alguns reflexos, vários reflexos, dentro da sua demonstração contábil, no teu balanço, na tua demonstração de resultado do exercício, quando a gente identifica a composição de custo, as despesas com esse estoque, o seu formato de cálculo e etc., que isso vai fazer com que a última linha, que é o lucro, seja, então, impactada. Outro ponto, né, que nós trouxemos aqui, vamos trabalhar em cima disso, são alguns equívocos, erros de registro de classificação tributária, que gera, por consequência, alguns riscos de autuações fiscais. E algumas diferenças no inventário, sendo esse inventário aquilo que a gente deve encaminhar para o fisco, por algumas razões, por alguns motivos que a gente vai tratar aqui no decorrer da nossa conversa, onde essas diferenças, essas falhas podem gerar, no caso das empresas que optam pelo Simples Nacional, uma exclusão. E a exclusão desse regime, principalmente quando ela tem efeitos retroativos ao início do ano calendário, ao início de existência da empresa, isso de fato pode representar um desastre que ele pode praticamente comprometer demais a existência do negócio como um todo. E aí é isso que a gente precisa trazer como alerta, embora nós já façamos isso enquanto contabilidade, né? Já acompanhamos, sim, as suas operações, seus movimentos para lhe dar segurança, mas considerando que muitos que irão nos assistir ainda não fazem parte, né, desses que são bem assessorados, a gente precisa trazer alguns desses alertas, tá certo? Muito bem. 5 métodos de gestão fiscal do estoque, depois de fazermos essa ambientação preliminar, agora vamos explorar cada um desses pontos aqui e fica aberto para que você que está nos assistindo aqui ao vivo lance suas dúvidas, para você que vai nos assistir através de uma gravação, também deixe em algum lugar dessa tela o seu questionamento, porque ele, sim, será visto, atendido, respondido, para que você também tenha segurança nas suas operações. Vem comigo, né? O que eu devo fazer, então, para ter uma conformidade, para ter uma segurança, para ter um cadastro adequado dos meus produtos, evitando, assim, uma tributação incorreta, evitando, assim, furos, falhas na composição do estoque das mercadorias que eu tenho? O primeiro item que a gente traz é você trabalhar adequadamente com a identificação desse produto. E essa identificação, ela exige que você tenha uma conferência do nome que você utiliza na sua operação versus o nome que vem no produto que você comprou e que está aí fazendo a revenda. É importante que você confira se já existe, por exemplo, esse mesmo produto na sua empresa.
para que você, então, não utilize um novo código para um produto que já existe, por isso que é importante, é necessário, imprescindível que você faça essa análise de codificação interna, que vai se refletir no uso de um código de barras específico e uma descrição clara do produto. Imagina comigo um comércio atacadista de alimentos. Você usa um produto arroz, mas eu não tenho um produto arroz que ele é de um fabricante só, que é de um fornecedor só. Lógico, eu tenho sim que descrever de maneira clara qual é esse determinado item, qual é a marca ou a composição, o que é que ele tem de específico, caso caiba. Então, tudo isso faz parte desse primeiro passo. É você identificar esse produto adequadamente. Eu sei que isso pode parecer simplório, eu sei que isso pode parecer redundante, eu sei que muitos já sabem como deve ser feito esse tipo de procedimento, mas eu também sei que muitos aprenderam a fazer esses registros, essa identificação, catalogar esse produto depois de muitos erros. E o propósito desse projeto da gente é justamente fazer com que você possa não ter tantos problemas quanto alguns já tiveram para ter, então, a sua operação, ela redondinha, ela arrumada, ela segura, ela livre de falhas e principalmente de surpresas. Perfeito? Então, recapitulando, primeiro passo, identifique, organize esse produto, coloque no nome, inclusive, qual o fornecedor, trabalhe adequadamente a unidade de medida, dentre outros tópicos. Perfeito? Vamos para o segundo passo. Identificando o produto, eu vou ter, então, clareza para trabalhar a classificação fiscal desse produto. E eu já trago alguns alertas que são importantes, certo? E vou deixar até um espaço aqui que ele é bem interessante. Essa classificação fiscal, ela deve ser dada sob a ótica do seu negócio e não nas regras que o seu remetente ou o seu fornecedor ele fez. É isso aí, mestre? Exatamente isso, Adalberto. Antes de eu entrar nessa parte da classificação fiscal, que eu julgo ser muito importante, né? Eu queria que tu voltasse na tela anterior, para mim dar até um alerta aqui para a galera que está nos assistindo aqui no ao vivo e também quem vai nos assistir, né, nessa aula gravada. Questão do código interno, né? A gente recebe muitos casos, às vezes, desse problema que tu falou, que o cara comprou de um fornecedor e cadastrou esse produto, e veio de outro fornecedor o mesmo produto, ele cadastrou de novo, e o sistema dele ele não faz uma correlação, não faz o famoso de para. Então, assim, não aceite isso, porque isso vai fazer com que você, de fato, fique com o seu estoque bem desorganizado e errado, né? Então, o sistema ele tem que ter essa função de fazer o famoso de para, que é o quê? Ele vem com a nomenclatura do fornecedor lá padrão, e aí você seleciona no seu estoque, na sua nomenclatura, para qual local esse item que chegou desse fornecedor vai. Se você vai cadastrar um novo produto, se você não tinha esse produto cadastrado anteriormente, ou se você vai relacionar um produto que já está cadastrado. O sistema ele tem que ter isso, é o mínimo que um sistema tem que ter. Entendeu? Então, chegou um produto, você tem que ter duas opções. Ou correlaciona com o que já existe no seu estoque para ele acrescentar naquele estoque, ou cadastro novo, certo? Então, é muito importante essa parada do código interno, que a gente já viu muitos casos de a pessoa ter o mesmo produto cadastrado várias vezes. E isso é um erro básico, né, no controle de estoque. Isso pode trazer muito prejuízo para a operação no longo prazo. Só esse adendo que eu queria fazer aqui. Fundamental isso aí, né? Merece sim um destaque, principalmente porque muita empresa, isso no passado era muito mais intenso, era muito comum de ocorrer hoje, até como o fisco ele também tem utilizado de muitos mecanismos para eles mesmos fazerem essa espécie de mapeamento, quase que dando uma colher de chá ao cliente. Antes, essa problemática envolvendo o código causava uma surpresa, que era uma surpresa extremamente desagradável, que eram autuações, de vez por outra, hoje ainda ocorre, omissão de entrada e omissão de saída, em razão dessa não adequação do código
daquilo que vem na nota fiscal de compra do fornecedor com o código que a própria empresa usa. A empresa acaba vendendo um pelo outro, fica saldo negativo, outro fica valores demais dentro do que a gente entende por estoque ou inventário fiscal, e no final da conta você compra tudo com nota, vende tudo com nota, mas o fisco diz que você nem comprou e nem vendeu, diz que existem falhas por conta justamente dessas problemáticas de identificação do produto, classificação, erro que é realmente juvenil de sistema, e nós não queremos que isso aconteça, nem que você passe por situações assim. Por essa razão, trazemos esse destaque. Perfeito? Perfeito, era Avançando. só isso mesmo. Avançando aqui, já entrando na parte da classificação fiscal, assim como você não deve utilizar, caso não seja a sua prática, não seja de fato o que você usa na sua operação, o nome do produto, de acordo com o que o seu remetente mandou para você no documento fiscal, também você deve ter muita atenção e ter como regra não utilizar alguns desses códigos fiscais que o seu remetente usou. O que muitos que atuam na parte do faturamento, na expedição, né, aqueles setores que tratam de documentos fiscais de forma mais abrangente, de maneira mais frequente, costumavam fazer? Se recebe uma nota onde o código fiscal vem, por exemplo, 5403 ou 5102, aquele códigozinho CFOP, trazendo aqui para ilustrar, se dizia, ou era difundido, que para registrar a entrada desse determinado produto na empresa, a empresa que estava recebendo esse item deveria basicamente espelhar esse código. Como assim espelhar o código? Se lá na nota fiscal do remetente vem começando com o número 5, informando que é uma saída interna, bastava que eu usasse aqui, na minha entrada, o número 1 dessa primeira parte do CFOP e repetisse os outros. Exemplo, veio lá 5102. Então, para mim, basta que eu coloque, então, 1102. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo para o fisco caso eu adote esse procedimento? Eu estou dizendo que o meu remetente vendeu uma mercadoria para mim, uma mercadoria que ele também comprou para revenda, ele é um atacado, eu sou um varejo, e eu estou dizendo que comprei essa mercadoria e vou revender. Esses códigos, eles se comunicam e essa integração desses determinados tipos de código, NCM, código CFOP, código de situação tributária, essa sopa de letrinhas aí que o pessoal da tributação entende muito bem, a junção, a organização, a leitura conjunta desses códigos, eles comunicam coisas muito importantes para o fisco e falam, através dessa comunicação, aquilo que você se propõe a realizar com aquele determinado tipo de item. Então, voltando para esse nosso exemplo, eu vou trazer isso aqui de forma mais didática, aí mais adiante. Você está dizendo para o fisco que você está comprando a mercadoria para comercializar. Só que vamos olhar a sua operação e vamos olhar o que você está comprando. Você está comprando produtos que são para limpeza. Você está comprando sabão, você está comprando desinfetante, você está comprando coisa para limpar o chão da sua loja, e você compra e vende veículo. Tudo bem, você é um comércio, mas é um comércio de veículo. Você comprou lá do Atacadão, você comprou num supermercado esses produtos, em uma quantidade grande, para usar durante um mês, etc. Um distribuidor. Você vende carro, e nesse exemplo que eu estou te dando, repare, você está dizendo
para a administração tributária através dos códigos que você utilizou de forma equivocada por espelhar aquilo que está vindo no documento do seu remetente, você está dizendo que está comprando material de limpeza para revender. Mas a sua atividade não é de comércio de material de limpeza. Vocês estão compreendendo? O que é que eu quero que você perceba? Você tem que classificar o produto de acordo com o tipo de direcionamento ou uso que você vai dar a ele. Nesse caso, eu não posso classificar fiscalmente esse determinado produto como revenda, porque eu não vou revender, ele não está integrando o meu objeto social, eu não tenho um KNAI de venda de produto de limpeza, eu vou classificar como uso e consumo. E tudo isso traz sim uma repercussão no meu inventário, traz sim uma repercussão no meu estoque. Porque imagina comigo, se eu classificar esse produto que, na verdade, vai ser usado para conservar, para limpar a minha loja de veículo, se eu classificar como revenda, aquilo vai passar com um bom estoque, vai mexer com esse meu estoque fiscal e eu vou ter problema com isso. Por essa razão, o segundo tópico, que a gente traz uma reflexão para que você tenha atenção quanto a isso, é classificar de forma exata, na ótica fiscal, e de acordo com o uso, com a aplicação que você vai dar àquele produto, você vai, então, estabelecer qual é o tipo de regra tributária que vai ser estabelecida. Entendem? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, eu vou identificar o produto. Perfeito. Segundo, eu vou classificar fiscalmente esse produto de acordo com o destino que eu vou dar a ele. Se eu vou revender, eu vou classificar como revenda. Se eu vou colocar como ativo imobilizado, se é um armário que eu estou comprando para a minha loja, se é um veículo que eu estou comprando para fazer entrega, se é um ar-condicionado que eu estou colocando na minha sala, tudo isso vai ter uma classificação específica. E se for para me usar, para limpar, para conservar, para consumir, isso aí também vai receber uma classificação específica e, por consequência, um tratamento tributário próprio para cada um dos casos. Se vai me dar crédito, se não vai me dar crédito, etc. Tudo isso vem dessa classificação fiscal. Perfeito? Vamos aqui para o terceiro ponto, né? Veja. Dando aqui minha contribuição, né? Só reforçando o que tu já falou, né? A importância do NCM. Dá um exemplo prático aqui para a galera. Aquela questão que o pessoal dá muito exemplo aí nas redes sociais, né? A questão lá do sonho de valsa, que mudou a embalagem e tal. Muito bom. Por que ele mudou a embalagem, né? Mudou a embalagem porque, mudando a embalagem, ele poderia mudar o NCM. E mudando o NCM, ele teria acesso a um benefício que antes não tinha. Então, basicamente, foi isso que ele mudou. Não foi só a embalagem, ele mudou o NCM e, mudando o NCM, ele estava adequado a ter um certo benefício que antes não tinha. Então, o NCM também define qual a tributação daquele produto, né? Como o Adalberto bem falou. Mas só para trazer um exemplo lúdico de como é que funciona essa questão na prática, né? Então, outro exemplo que a gente pode dar, Adalberto, de produtos que têm algum benefício com base na NCM, tem algum outro aí que tu lembra? A própria questão da classificação pelo produto em si, né? Carnes, itens da cesta básica, todos eles você identifica com base na NCM. Eu não trouxe e não direcionei para esse enfoque da NCM, porque isso por si só dá um momento aula bem extenso, né, de como classificar o produto, se eu posso reclassificar essa NCM, se eu devo desconsiderar o código que o fornecedor usou, caso ele tenha usado errado, porque a gente também entende que o fabricante ele é a melhor pessoa para trazer essa classificação. Mas quando esse fabricante ele se equivoca, como é que eu faço? Eu posso reclassificar? Eu devo fazer isso, mas quais critérios eu uso? Aí a gente vai ter que falar de tabela TIP, que é a tabela de classificação de acordo com o IPI, a gente vai começar a vislumbrar também coisas da reforma tributária, porque vai vir um outro código, que é o CCLES, né, o Código de Classificação Tributária, conforme a alteração que vai ter para IBS e CBS, mas no contexto geral, o que a gente traz nesse segundo passo é que se preocupe e se atente à forma que você está observando o cadastro fiscal dos itens que está integrando o seu estoque. Exatamente. É trazer o foco justamente para a importância desse NCM, né? Não cadastrar um qualquer que você acha no Google
e não confiar 100% no que vem do seu fornecedor, que pode estar errado. Isso pode prejudicar muito a empresa, tanto para uma possível fiscalização depois, como também para um pagamento de imposto maior. Então, tem que ter muito cuidado com esse cadastro do NCM. Perfeito, é exatamente isso, e é fantástico esse detalhe, né, embora eu tenha evitado, né, fazer essa abordagem com esse propósito aí de trazer um enfoque para esse tipo de cadastramento específico, que é a nomenclatura comum no Mercosul, né, NCM, que é algo que é elaborado de acordo com a origem do produto e tal, se é vegetal, animal, essa coisa toda, mas a gente precisa, sim, fazer uma conferência e destaque-se que esse trabalho ele deve ser feito pela empresa. A empresa está vendo o produto, a empresa está vendo o documento fiscal. É a empresa que vai classificar o que ela vai fazer com o produto. Quando chega tudo isso na contabilidade, as coisas elas já foram feitas, o produto já foi classificado, já foi dada entrada no estoque, já foi vendido, já foi devolvido. Não dá para a gente voltar no tempo para poder fazer tudo direitinho. E aí você pode até se perguntar assim, né? E agora, o que é que eu faço se eu tiver algum tipo de problema dessa natureza? O procedimento é simples. A partir do instante que você identificou o equívoco, a falha, o erro, você para, dali para frente faz correto. E aí, dali para trás, aciona a gente para buscarmos alternativas seguras de resolver. Voltar no tempo não é possível, né? Ninguém inventou a máquina ainda, pelo menos eu não conheço. Mas trabalhar corretamente a partir do instante que se identifica a falha, isso aí é possível, a gente pode sim fazer isso, e tem correção de documento, carta de correção, nota fiscal complementar, uma série de elementos que a gente usa para trazer essa conformidade de volta, embora tenha sim acontecido falhas, é natural para toda situação operacional diária que as falhas aconteçam, até porque muitas partes desse processo são executadas por humanos e nós falhamos. Perfeito? Posso avançar? Pode não, deve. Muito bem, falamos então observação do produto, e se eu falei da observação do produto, vocês entendem que eu estou olhando na perspectiva do que acontece com o meu estoque de forma física, né? Ou seja, entrou um produto para a prateleira e etc. Paralelo a isso, eu falei do segundo passo, ou segundo ponto, que é a repercussão, o reflexo da chegada, da saída daquele determinado item, agora na ideia do fiscal, cadastro, prestação de contas com o fisco e etc. E agora, nesse terceiro passo, é eu realmente confrontar esse estoque físico, que eu vi o produto, que eu sei o que eu vou fazer com ele, com as informações fiscais, a classificação que eu dei a ele. E existem itens que eu tenho que observar, porque pode sim que, para determinados produtos, eu tenho que atender a um conjunto de informações adicionais. Unidade de medida, se eu comprei produto em fardo e eu vou vender em quilo, eu tenho que registrar que eu vou vender em quilo, você entende? Eu não posso fazer um registro em uma unidade de medida comercial, tributária, diferente daquilo que eu uso diariamente na minha operação. Eu tenho que acompanhar essa questão do meu estoque mínimo e máximo até dentro da perspectiva de gestão. Por isso que é tão importante a gente fazer esse acompanhamento, para que eu saiba de maneira clara aquilo que realmente tem de oportunidade, de possibilidade, etc., para que eu possa dar um desconto sobre um produto que está há muito tempo ocupando o meu estoque, para que eu possa, então, trabalhar um acréscimo de valores, eventualmente, um produto que está girando muito rápido, para aquilo me trazer uma rentabilidade, uma lucratividade maior. Preciso trabalhar dentro dessa boa gestão para localizar com facilidade esses produtos de estoque. Eu trabalhei em uma empresa que ela vendia sapato. Você imagina, então, como deve ser o estoque de uma empresa que vende sapato. Principalmente o depósito de uma empresa que atua com esse determinado item. E a gente buscava uma maneira de organizar minimamente esse estoque.
um lado feminino, um lado masculino, um lado infantil, determinado tipo de calçado de uma forma, concentrado em uma determinada coluna ou prateleira, aqueles determinados outros calçados que não eram fechados, eram abertos, dentro de uma mesma composição, se masculino e se feminino, posicionar de uma maneira para que isso viabilize a localização do produto, caso exista, sim, essa necessidade de você atender rapidamente o seu cliente. Então, tudo isso faz parte dessa boa prática de gestão. Para quem trabalha, nós atendemos outro dia uma empresa que era um atacadista de medicamentos. Obrigatoriamente, eu preciso informar, através das minhas obrigações acessórias, do SPED, da nota fiscal, as informações sobre lote, série, validade daqueles medicamentos, entendeu? Sob o risco até de eu ter multas, ser penalizado por órgãos regulamentadores, no caso do medicamento, a Anvisa, pela falta de apresentação desses informes para uma obrigação que ela vai para a Secretaria da Fazenda, não é nem para a própria Anvisa. Entende? Vigilância sanitária, etc., são pontos que você deve ficar atento quando for fazer o cadastro do seu produto, a classificação fiscal e a prestação de contas de tudo isso que você faz, de entrada, saída, etc., com os órgãos regulamentadores fiscais, Secretaria de Fazenda, entre outros. Perfeito? Avanço? Alguma contribuição aí, mestre? Não, viu, mestre? Acho que foi bem sucinto, direto e prático. E agora, entrando na parte de boa prática, gestão e etc., a gente vai falar de precificação e imagens, que é um outro elemento, que também integra essa parte de boa gestão, cadastro e tudo mais. Primeiro, se eu sei por quanto eu comprei, os custos decorrentes dessa minha aquisição, vocês concordam que eu posso, então, trabalhar a definição do meu custo daquele produto. Se eu sei trabalhar a definição do meu custo e eu consigo mapear quanto é que eu preciso incluir de margem nesse custo para cobrir os meus gastos e, consequentemente, olha só, eu ter um resultado lucrativo, se eu definir o custo e se eu sei as minhas margens para que eu possa cobrir esses custos e ter um resultado positivo, o encontro disso tudo vai possibilitar que eu saiba definir com clareza o meu preço de venda. Então, esses outros 3 passos que fizemos até agora vai trazer mais clareza e objetividade para esse passo número 4, que é precificação e margens. E principalmente para que você possa, dentro dessa estrutura, entender regras de desconto. Quando você consegue estruturar isso, e através das próprias notas fiscais emitidas, repare como isso é interessante, tá? E como esse sistema público de escrituração digital para as empresas, por exemplo, que não são aplicantes pelo Simples Nacional, esses sistemas que são utilizados para prestar contas com o fisco, eles podem ser usados para fins gerenciais de forma, assim, extraordinária. Outro dia, nós verificando, ao verificar, né, a gente verificando a situação de uma empresa e analisando os arquivos fiscais que ela tinha das operações, nós conseguimos identificar que alguns vendedores estavam, a propósito de bater meta, algo dessa natureza, estavam aplicando um percentual de desconto muito acima daquilo que era possível para aquele determinado produto. Então, através da análise dessas obrigações acessórias, através da análise do arquivo SPED, dos documentos fiscais, foi possível ver que, embora aquele vendedor estivesse batendo meta, ele estava gerando prejuízo para a empresa em razão do percentual de desconto que ele estava estabelecendo, aplicando naquelas determinadas operações. Então, tudo isso é algo que você, ao seguir esses 3 passos anteriores a esse que a gente está em tela, de forma adequada,
você vai conseguir utilizar para fins gerenciais até algo dessa natureza e identificar gargalos, pontos de atenção, ponto de reflexão e principalmente esses sinais amarelos aí que muita coisa pode estar sim te trazendo um malefício. Você pode estar tendo recorde de faturamento, mas a sua última linha, o seu lucro, a geração de caixa, tudo isso pode estar sendo comprometido em razão da desobediência de algumas dessas regras. A pessoa está vendendo, mas o produto não está saindo, sendo acompanhado adequadamente, conferido, e aí pode acontecer devoluções em outros períodos que vão anular todo aquele esforço comercial que você está fazendo ou está impulsionando a ser feito. Então, tudo isso, sim, faz parte de boas práticas de gestão que partem do bom controle do estoque. É isso aí, mestre? Exatamente isso, viu? E a minha contribuição aqui, cara, nessa parte, é o pessoal montar, né, a sua curva ABC. Acho que o pessoal tem que estudar um pouco sobre essa questão da curva ABC, né? Quem trabalha com venda de produtos, quem tem muitos SKUs, né? Quem trabalha com muitos produtos, né? Tem que analisar muito bem a curva ABC e trabalhar muito em cima disso. Tem que ter, né, também, muitas pessoas às vezes tem um estoque muito alto e acaba dinheiro parado, né? Estoque alto é dinheiro parado. Então, você analisando bem, fazendo a gestão boa do seu estoque, você vai conseguir identificar produtos que estão parados há muito tempo que você pode usar como é falado no ditado popular, boi de piranha, né? Você baixa o preço daquele produto para vender a um preço ali de custo até, e com isso você pode atrair o cliente e vender produtos agregados. Fazer o famoso upsell, né? Você chama o cliente por um produto com a margem mais apertada ou até mesmo empatando, mas através desse produto você consegue vender outros produtos. Então, isso é uma estratégia que você vai conseguir fazer se você tiver a gestão boa do seu estoque. Então, isso é uma prática que as grandes empresas fazem e, de fato, qualquer um pode fazer. Mas, para isso, você tem que ter o dado, você tem que ter a informação, você tem que saber o seu custo, tem que saber definir o seu preço de venda de uma forma correta. Então, assim, você tendo a sua curva ABC bem clara e fazendo essa gestão do estoque bem feita, sabendo o custo direitinho, você consegue fazer essas estratégias, mas tem que estar sempre olhando para essas informações, principalmente quem trabalha com muitos SKUs. Perfeitamente, perfeitamente. Então, fique atento a isso, tome nota e aplique o mais rápido possível. Ok? E aí, o último ponto, a gente já havia comentado sobre isso, mas isso aqui também é usado para efeito tributário de maneira intensa, que são as regras legais, certificações. Verifica se o teu produto ele exige Anvisa, exige Inmetro, exige Anatel, se exige laudo técnico, se tem regras ambientais ou sanitárias a serem obedecidas, se você usa esse determinado item que você adquiriu, que vai ser lá para o teu imobilizado, é uma máquina, se você usa por muito tempo, para que a gente aplique, então, eventualmente, uma depreciação acelerada, se você tem a possibilidade de fazer o uso desse determinado que inicialmente foi comprado para ser integrado ao teu imobilizado, mas você decidiu vender, acompanhe isso, porque a gente falou até agora do estoque, a gente pincelou sobre a parte de inventário, mas o que eu preciso também que todos que estão nos assistindo e vão nos assistir saibam, é que o inventário a gente tem como regra, e alguns até pensam, que ele deve ser enviado somente uma vez, somente no mês de fevereiro, na competência fevereiro, referente ao ano anterior, mas não é bem assim. Eu devo enviar o inventário, que é a contagem do meu estoque em uma determinada data para o fisco, além de mandar no período de fechamento do exercício, eu estou obrigado, olha só, hein, em primeira mão aqui, eu não escuto muita gente falando sobre isso, senhor. Na mudança de tributação dos produtos, você tem a obrigação, sim, de enviar o seu inventário. O que é que isso significa? Por ocasião de você optar, dentro do Simples Nacional, olha só, por recolher IBS e CBS na regra geral, conforme a reforma tributária, pode sim que você tenha
no meio do ano calendário, como o Simples, ele agora vai ter opções que serão semestrais, você pode sim, olhe só, ter que levantar o inventário no meio do ano calendário, parar tudo, fazer contagem, se você não tiver essa prática, fique atento a isso, entende? Em razão da motivação legal, que é a mudança de tributação dos produtos, entende? No inventário, você também deve informar aquilo que é seu, da sua empresa, mas que está em propriedade de terceiros. No inventário, você também deve informar aquilo que está com você, mas é de terceiros. Então, são alguns pontos que tradicionalmente caem no esquecimento, mas a gente precisa trazer essa informação para você. E como é que nós podemos te ajudar com isso? Trazendo clareza do que você deve fazer e principalmente do que você não deve fazer. Certo? Então, o quinto passo é observa o teu produto. Se você é farmácia, tem Anvisa, tem vigilância sanitária. Se você é do setor de telecomunicação, os seus itens, os loteadores que você coloca em comodato nas casas, tem que ter Anatel e Metro. Se você é posto de combustível, tem sim que fazer prestação de contas com essa parte da distribuição e tudo mais. Quem revende gás, a mesma coisa, né? Tem que ficar acompanhando aí coisas do Inmetro e etc. Então, o ponto que nós queremos trazer nesse item número 5 é justamente essas certificações, essas regras legais que são necessárias. Perfeito? Avançando aqui, né? Nós trouxemos um exemplo, que é o exemplo da parametrização de produtos. Já ouviu falar sobre isso aí, mestre? Parametrizar produtos? Eu gosto demais, eu gosto demais. Inclusive, a gente está Ocorre quando... Sim, sim. Pode falar, pode falar. Ocorre quando o fornecedor emite nota fiscal em unidade de medida diferente da utilizada pela empresa compradora. Isso é um bustão grande, viu? E oportunidade, hein? É para ser simples, né? É para ser simples. Como eu disse, os sistemas eles têm que estar adequados a isso. Agora, tem muito sistema aí de fundo de quintal que, de fato, não atende essa questão. Não tem essa conversão automática. Porque o exemplo que tu vai dar é um exemplo fantástico. Porque, de fato, isso acontece muito. E aí, às vezes, a pessoa tem que cadastrar manual. Então, por isso que você ter um bom sistema ERP, ele é imprescindível para que você faça um controle de estoque. Para quem trabalha com muitos SKUs, com muitos itens, muitos produtos, é imprescindível que tenha, de fato, um sistema muito bom de controle de estoque também. Perfeito. Traga um detalhe importante, né? E aí é uma dica quente que a gente pode apresentar. Tudo aquilo que você vai usar para facilitar sua vida enquanto empreendedor, enquanto empresa, não faça aquilo que papai chama de economia de palito, né? Ou seja, você economizar demasiadamente optando por um sistema que tem um valor de manutenção que você acha fantástico, mas você tem que usar 50 planilhas para complementar aquilo que o sistema poderia fazer e não faz. E você se perde, porque a partir do instante que você tem que fazer intervenções em muitas áreas, você não vai ter como se organizar no médio prazo, no longo prazo, ou até mesmo no curto prazo, para um espelhar aquilo que deveria estar no outro. Então, o sistema ele não vai servir de nada para você, você vai ter um custo que você acha que é fantástico, de bom, de tão barato, mas aquilo ali vai exigir de você muito mais do que exigiria se você tivesse um sistema bom, com custo-benefício adequado. Então, contrate sistema que preste, certo? E que, de fato, te ajude, que te mostre a referência de como se chegou àquele determinado resultado, porque os sistemas, eles existem para ajudar a nossa vida. Se o sistema for ruim, se não ajuda, e você tem que fazer controles manuais e paralelos, reflita se vale a pena continuar com o que você contratou. Exatamente. O investimento em um sistema é justamente para você não fazer trabalho manual. Então, se toda vida que você for dar entrada em um produto, em uma nota, você tem que fazer uma conversão dessa manual, será que está compensando de fato ter esse sistema? Toda vida que você for dar entrada numa nota, você precisa lançar o produto manual, porque ele não atualiza, não identifica que é um produto que você já tem,
Será que está compensando ter esse sistema? A gente tem sistemas muito bons no mercado já. Isso avançou muito já. Mas é interessante que você busque um que se adeque melhor à sua operação e que, de fato, reduza cada vez mais o trabalho manual. Porque hoje não, sempre foi, né? Tempo ele é muito valioso. A gente tem que otimizar o tempo e buscar eficiência cada vez mais em todos os setores das nossas empresas. Perfeito. Trago até um exemplo, né? Fui outro dia a uma cantina, e aí, ao fazer o pagamento lá para poder ser liberado alguns lanches dessa cantina, a senhora que estava lá pegou um livrozão, ó, e começou a fazer os registros, etc. Eu pensei comigo, Deus abençoe para ela nunca perder esse livro. Porque se ela perder aquele livro, pronto, ela deve pôr a mão na cabeça e arrancar os cabelos que ela tiver, pois se ali for o único lugar, que me parece que ela controla informação financeira e estoque, é uma tragédia anunciada. E quando os fiados estão no caderninho também, os fiados? Aí todo mundo vai correr atrás de roubar Dá o fim no caderno. no caderno, porque se não tem controle do que é o fiado, não existe mais fiado, ninguém está devendo a ninguém. Acabou-se. Morreu Maria Preá, como se fala aqui no Ceará. Exato. E aí o que acontece? Dentro desse contexto de parametrização de produtos, a gente fala da unidade de medida. E eu trouxe um exemplo aqui para refletir. A empresa Jacaré Distribuidora adquiriu no fornecedor um fardo de sal, com peso de 30 quilos. Sendo que a empresa Sal Limitada vende o sal em quilos. Ou seja, uma empresa comprou da outra, mas a empresa que vai revender usa outra unidade de medida. Como é que deve ser informado o fator de conversão? Aí, de forma prática, se um fardo é 30 quilos, eu vou registrar pela menor unidade de medida disponível que eu comercializo para que eu tenha melhor controle quanto a isso. E não tenha problemas de furos, falhas, inconformidade de estoque. Perfeito? Trago aqui um outro exemplo, né? E esse outro exemplo fala de código, já que o Jefferson falou agora um pouco aí que gosta muito de trabalhar com esses saneamentos, né, de produtos. A parametrização de produtos em termos de codificação tem por objetivo registrar, promover alterações que aconteceram na descrição do produto, onde eu tenho aí nesse exemplo prático o seguinte, olha, equivocadamente, a empresa, ela tinha um produto cuja descrição é cachaça, certo? E o código dessa cachaça era 1000. Registraram um outro produto com outro código, mas esse outro produto era o mesmo, possui a mesma descrição. Tudo é cachaça, mas com 2 códigos. O que eu devo falar para o meu sistema para que ele espelhe isso para a obrigação acessória, para a obrigação fiscal que vai ser encaminhada para a Secretaria de Fazenda? Eu devo juntar os códigos para concentrar as quantidades. Eu faço isso, escolho qual código eu vou utilizar e eu concentro a quantidade em um código único para que lá o meu comercial, o front lawyer, ele tenha uma tranquilidade a mais de fazer essas operações. Entende? Então, aí, se há produtos idênticos cadastrados com itens diferentes, deve promover um saneamento, uma organização desse cadastro, preferencialmente antes de mandar inventário, para que assim eu tenha isso de forma mais organizada. Perfeito? Tranquilo? Alguma coisa aí, mestre, para complementar? Cara, não. É basicamente o que a gente já tinha falado, né? De ter essa integração, né? De fazer essa parametrização de uma forma que se torne um produto só, que isso é bom tanto para a parte fiscal, como a gente viu, né? Que vai no SPED bonitinho, como é bom também bom não, é o certo, né? Se fazer para o controle gerencial, o controle de fato da empresa. Então, a gente viu aí que fortalece os dois lados, fortalece o fiscal e fortalece a parte gerencial do empresário. Perfeito. Então, considerando tudo isso, nessas construções que desenvolvemos até agora, recapitulando, há uma necessidade, sim, de nós fazermos, ou da gente acolher todas, ou pelo menos boa parte dessas sugestões que aqui foram apresentadas, pois elas vão favorecer para que você faça um planejamento tributário via gestão de estoque, sabendo o seu custo, a gente consegue calcular melhor a sua margem bruta, por consequência, projetar melhor o seu resultado, caso você transite de um regime tributário para um outro.
a classificação fiscal adequada via NCM ou no conjunto de itens que integram essa classificação do produto diminui custos, diminui riscos, isso é fundamental para qualquer negócio. Com isso, sabendo o produto, o que eu vou fazer com ele, isso viabiliza a identificação de créditos tributários, ICMS, PIS, COFINS, apropriação de despesas, e essa integração de contabilidade, mais compras, mais o próprio setor fiscal, viabiliza, por consequência, a maravilha que é a conformidade tributária e a redução, a mitigação de riscos que todo negócio ele também precisa. Então, meus amigos, recapitulando, foi isso que a gente quis alcançar nesse nosso momento. Entenda que nós estamos aqui para facilitar a sua vida enquanto empreendedor. Encerramos o nosso tema, fica aí agora o momento para que vocês possam tirar as suas dúvidas, caso tenham. Se você está nos assistindo através da gravação e tem dúvidas, marca o tempo que a gente estava apresentando aqui, fala para a gente nos comentários, vamos te atender. E essa é mais uma edição do nosso Explica Aí. E até a próxima, não é isso aí, mestre? Um dia de muito aprendizado, estratégias práticas, ferramentas que devem, sim, avançar com o seu negócio, né, com aquilo que você está desenvolvendo hoje. Muita gente bacana para compartilhar, empreendedores no palco e não de palco, como a gente costuma dizer. É isso. Nosso amigo Jefferson, potência do comercial, acho que quer contribuir aí, hein? Fala comigo, Jefferson. Fala comigo, bebê. Meus queridos, é só porque o nosso amigo José Carlos conseguiu fazer a pergunta nos Acabei de ver aqui, viu? aí. Acabei de ver aqui. Pronto, só para vocês não esquecerem. Valeu, não, gente. Tranquilo. Então, galerinha que está nos assistindo aí, já vocês vão receber o link lá no grupo de comunicados, tá? E agora vamos responder a pergunta do nosso querido José Carlos Adalberto. Olá, sobre a divergência entre estoque fiscal e estoque real, nos códigos, excluir tudo e começar novamente ou mais fácil corrigir? E aí, Adalberto? É mais fácil você identificar a partir de que instante aconteceu a falha para executar a correção. Eu não recomendo fazer isso de eliminar tudo, porque pode ser que você já tenha transmitido obrigações, emitido nota com eventuais divergências com esses códigos, e como a gente falou em determinado momento do nosso papo, aquilo que aconteceu de hoje para trás, certo? A gente não vai conseguir voltar no tempo para poder deixar tudo redondinho. A gente vai buscar uma maneira de alcançar essa conformidade usando dos instrumentos que o fisco ele disponibiliza, entendeu? E de hoje para frente não errar, tá certo? Objetivamente, tem divergência de estoque, verifica o que se tem, a gente usa carta de correção, a gente retifica informações se for necessário, corrige, mas exclui tudo e começar novamente. Depende de quando começou a falha, de quando de qual produto, do volume de movimento daquele produto. A gente precisa, sim, avaliar o caso concreto para tomarmos juntos uma decisão. Não tem, assim, uma resposta pronta para isso, mas o caminho é esse, né? Ou exatamente. Seja, né? Exatamente. Até, José Carlos, pode tirar, pode deixar a tela aí. Vou tirar. Não, pode deixa aí. Está entrando o cliente aqui. Os clientes que estão chegando agora, infelizmente, a gente já está no final, tá? Mas, acrescentando a dúvida do José Carlos sobre a divergência do estoque, o que o Adalberto falou é isso, né? Nunca é interessante, cara, tu excluir um cadastro, seja ele qual for. Seja um cadastro de produto, seja um cadastro de cliente, seja um cadastro de fornecedor. Eu nunca indico, nas nossas consultorias, mentorias, a gente nunca indica você excluir nenhum cadastro, porque o cadastro ele é o que garante que você tem um histórico, né? Então, se você excluir, você vai perder todo o histórico. Então, você não vai conseguir saber o que aconteceu com aquele determinado cadastro, seja ele de produto, de cliente, de fornecedor. Então, a gente nunca indica que você exclua. Mas, na questão da gestão de estoque, existe uma coisa chamada inventário, que é justamente para você atualizar o seu estoque. Você fazer um inventário é você pegar o seu sistema ou a sua planilha, ou seja lá como é que você controla o seu estoque, e você bater com o que tem na realidade. Você contar lá na sua prateleira e ver se está batendo, está direitinho, conforme ele tem que estar. E aí você vai ajustando esse estoque. E aí você pode ir ajustando as quantidades
e os itens que, de fato, ou estão duplicados, ou estão errados, ou não, enfim, não fazem mais sentido estar no seu estoque, você pode inativá-los, né? Muitos dos sistemas têm a opção de você desativar esse item. E aí ele não vai mais ficar poluindo, mas você não perde o histórico dele. Porque vai que você fez alguma venda, fez algum cadastro nesse item. É importante que você tenha esse histórico para uma futura pesquisa, para qualquer problema que você precise resolver relacionado ao que passou. Beleza? Então, minha dica é essa. Se ficou claro para você, meu amigo, dá um joinha aí, reage aí ao vídeo, para a gente saber que ficou claro. Se não tiver ficado claro, manda uma carinha de raiva aí, que a gente vai saber que não foi resolvido. A carinha chorando. Pronto. Mandou legalzinho, porque deu certo. Fico feliz. Volta a tela aí, Adalberto, para mim finalizar aqui com o nosso querido GPS, né? Por favor. Se puder botar a tela aí. Eu vi que o Zarlan chegou aqui na live agora. Zarlan, cara, tem outros clientes aqui que já viram, mas a gente vai lançar, cara. A gente lançou aqui no nosso Explica aí de hoje, o nosso evento que a gente vai fazer no dia 15 de novembro, né? 15 do mês 11. Vai ser um evento, vai ser o maior encontro de empresários da região. Nunca teve um evento desse aqui na região e a gente está encabeçando esse movimento, esse projeto. A gente vai trazer nomes muito relevantes e, como eu disse aqui anteriormente, a gente vai abrir, né, um lote de pré-venda. A gente não vai divulgar esse evento em nenhum canto ainda. Tanto que a gente não divulgou no Instagram, a gente não divulgou lá na página da Nobredu, não divulgou em nenhum canto. A gente só vai divulgar para os clientes Nobrecon e a gente vai fazer uma oferta de pré-venda, né, desse evento. Vai ser um evento que a gente vai trazer muitos nomes relevantes, empreendedores mesmo da vida real, que vai, de fato, agregar. Vai ser um dia todinho imerso para a gente trabalhar sobre 3 temas: gestão, pessoas e sistemas. Então, a ideia é fomentar e impulsionar esse movimento empreendedor, trazer conhecimento, trazer prática, para que a gente consiga, de fato, influenciar aí os empreendedores, tá bom? E, galera que nos assistiu até agora, muito obrigado pela audiência. Mais um Explica aí entregue, com sucesso, conteúdo de extremo valor. A gente vai estar disponibilizando, para quem não conseguiu assistir toda essa aula, na nossa plataforma de educação, que é a plataforma da Nobredu. Então, se você perdeu, você pode ir lá e assistir, que você não perde por esperar. Beleza? Desejo a todos vocês uma excelente noite, um excelente final de semana aí. Vocês possam alcançar todos os seus objetivos e contem sempre com a gente. Estamos juntos. Até o próximo Explica aí. Adalberto, parabéns, irmão, pela entrega. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Felicidades. Vamos que vamos. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima edição. Valeu. Clientes Nobrecon, fiquem ligadinhos que já a gente vai estar disponibilizando o link aí para vocês pegarem aí o valor especial de pré-venda do nosso grande evento aqui da região. Tá bom? Tamo junto.